Boa noite a todos. Hoje nós viemos apresentar um podcast com o tema sobre direito digital com o professor Ramos. Professor Ramos, a primeira pergunta vai falando sobre o que seria o direito digital. Antes de responder a sua pergunta, Diego, eu quero agradecer ao grupo, né, pelo empenho e dedicação para fazer esse podcast e responder sua pergunta de forma mais direta. Qual foi a pergunta, bicho? Eu esqueci. Não foi isso, Tudo bem. O que seria o direito digital, o conceito? Posso continuar? Pode ser. Direito digital, ele é um direito novo, tá? Recente, até porque a massificação da tecnologia é recente no nosso país, né? Há 20 anos atrás, nem todo mundo possuía um celular, nem todo mundo possuía internet, né, de alta velocidade. Então, o direito digital, ele vem proteger o cidadão, é um ramo do direito que vem proteger o cidadão. E dentro do direito digital tem a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Tem também o Marco Civil da Internet e outras leis. Então, o direito digital é um ramo do direito composto por várias leis que tem a função de proteger o cidadão na sua relação de fornecimento de dados para as empresas, sejam de direito público ou de direito privado, e também proteger o cidadão com relação à pessoa natural, porque é bem possível que uma pessoa natural, uma pessoa física, utilize indevidamente um dado que deve ser protegido. Maravilha, professor. Dando um ênfase na pergunta do meu colega Diego, eu tenho uma pergunta para o senhor que se baseia nesse dando ênfase às pessoas, que seria ela. O senhor acredita que o cidadão hoje em dia sabe, se perguntar a ele, saber dizer o que seria a LGPD? Gustavo, provavelmente não. É muito, como eu falei anteriormente, como é um ramo do direito novo, então isso demora um certo tempo para as pessoas terem esse conhecimento, né? Vocês, né, aqui da FAESC, estão tendo a oportunidade, vocês estão na vanguarda com relação ao direito digital, né? Então, veja que vocês devem ser uma das primeiras turmas no Brasil a ter direito digital. Então, perceba que para a gente que é estudante de direito ou professor de direito, ainda é novo, imagine para o cidadão, né, que muitas vezes não tem acesso à informação de qualidade e tem uma dificuldade de entender determinadas situações. Então, eu acredito que vai passar um certo tempo, porém, já é muito comum a gente ver reportagens, a gente vê situações que geralmente se cita a LGPD, né? Então, eu diria que ainda não, mas está próximo vamos dizer assim, da massificação do conhecimento, ou pelo menos da consciência do direito. Porque às vezes você nem conhece a lei, mas você tem uma consciência daquele direito. Você sabe que se você fornecer o seu dado a uma empresa para fazer uma determinada compra, se esses dados vazam, você sabe, eu diria que o cidadão brasileiro tem essa consciência de que seu direito foi ferido. Querendo ou não está correto, né? Isso, exatamente. Como a LGPD, professor, influencia no nosso cotidiano hoje? Ela influencia a partir do momento em que a empresa ou aquele que recebe os dados se vê obrigado a obedecer uma legislação. Perceba que há pouco tempo atrás, essa história de tratamento de dados era terra de ninguém. Você não tinha proteção, o cidadão não tinha proteção. Então, o impacto para o cidadão é trazer para ele uma maior confiança a partir do momento em que ele necessita fornecer seus dados para alguém, entende? Então, é um impacto de responsabilização, de prestação de contas, tá? E para o cidadão de confiança, né, na legislação
e também nas empresas e nos tratadores de dados, de que seus dados vão ser geridos de forma responsável. Muito obrigado, professor. A gente vai aguardar agora as perguntas dos outros participantes e até aqui a gente se sente satisfeito. Viu? Eu que agradeço as perguntas de vocês. Quais os desafios que as empresas enfrentam para cumprir a LGPD? Olha só, as empresas elas têm que observar a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E lá na Lei Geral de Proteção de Dados diz que a empresa ela vai ter que disponibilizar um empregado com a função de encarregado. E esse encarregado ele vai ser responsável pelo tratamento de dados naquele âmbito empresarial. Então veja, a empresa, além de observar a Lei Geral de Proteção de Dados, ela tem que designar um empregado que cuide exclusivamente dessa área. Então percebam que a Lei Geral de Proteção de Dados traz aí uma gama de responsabilização para as empresas, em que tem a intenção de dar condição ao cidadão, porque há o princípio da transparência que tem que ser observado, que é o cidadão ter acesso aos seus dados de forma clara. Então perceba que as empresas elas têm que ter uma responsabilidade bem maior no tratamento de dados, né, e na proteção desses dados. Professor, o que o senhor acha? O senhor acha que a LGPD, a criação dela, influenciou positivamente no mercado? Porque veio. Antigamente tínhamos inúmeros casos sobre a farmácia X vendendo dados do consumidor para o atacadão Y. O que é que o senhor acha que a LGPD influenciou nesse balanceamento do mercado? A LGPD veio justamente para impedir esse tipo de atividade, né? Em que uma determinada empresa tinha acesso a dados importantes, né? E muitas vezes até dados sensíveis, e vendia esses dados para outras empresas a fim de promover ou de aumentar a possibilidade de marketing e de venda. Então, com o tempo, começou a se perceber que o cidadão ele estava desprotegido. E a LGPD ela vem para impedir esse tipo de situação. E perceba que a gente não está tratando só de empresas, a gente trata inclusive de dados pessoais entre o cidadão, de forma geral. Por exemplo, eu não posso pegar um dado pessoal seu e divulgar de forma aleatória sem a sua autorização, entende? Então a LGPD vem proteger o cidadão assim de forma ampla para impedir esse tráfico de dados, tá? A gente tem tráfico de órgãos, a gente tem tráfico de drogas, então existia antes um tráfico de dados ilegal que a LGPD vem para inibir esse tipo de coisa. Tranquilo. Pronto. Encerraremos aqui o nosso questionário para darmos voz aos nossos colegas aí. Muito obrigado, professor. Boa noite, professor. Eu gostaria de saber o que seriam os dados sensíveis. César, dado sensível, primeiro ele tem uma proteção importante, né? Porque os dados sensíveis têm a ver com a intimidade, com a vida privada, né? Então, sexualidade, religião, ideologia política, estado de saúde é um dado sensível. Então percebam que os dados sensíveis eles têm a ver com aquela questão mais íntima do cidadão, tá? Nós temos os dados pessoais, que são nome, endereço, né? São dados que, vamos dizer assim, eles são menos mutáveis, eles são mais permanentes, né? Já os dados sensíveis têm a ver com, a gente poderia dizer assim, com algo mais abstrato, entende? Perceba assim. Um ego, alguma coisa, algo mais íntimo. Perceba, estado de saúde. Até o tipo sanguíneo, no caso, é um dado sensível. Isso, né?
Uma coisa importante, né? Convicção religiosa é um dado sensível, entende? Então, assim, esses dados são extremamente importantes, tem que ser protegidos, né? Sexualidade É algo mais moral em si. é uma coisa muito íntima da pessoa. Entende? Então percebam que o vazamento de um dado sensível pode causar, inclusive, um impacto psicológico naquela pessoa que tem os seus dados vazados, né? Então, esses dados, eles também estão contidos na LGPD e também tem a proteção dessa lei. Boa noite. Pegando esse gancho aí de sobre os dados sensíveis, né? Que é essa questão aí de a pessoa ter esses dados vazados que podem ter um impacto na vida social da pessoa, né? Sobre esse tipo de religião, pensamento político, que uma pessoa tem um pensamento político e outra tem outra. Isso pode impactar na vida social de uma pessoa, né? Aí eu queria saber, se esses dados forem vazados por uma empresa ou por uma pessoa, qual a sanção que ela vai ter sobre esse direito? Que ela violou o direito de outra pessoa. Existem, dentro da LGPD, existem sanções cíveis, né? De pagamento de multa, né? Porém, perceba que lá no direito penal, né? A gente tem a defesa da honra, da vida privada, da intimidade, que também, perceba que essa questão de dado sensível sai um pouco da LGPD no momento em que alguém ultrapassa os limites e entra dentro do direito penal, entende? Então, assim, a LGPD é no âmbito civil, né? Traz ali penalidade no âmbito civil, e no âmbito penal a gente tem lá as penalidades que devem ser cabíveis por causa de violação desses direitos. Aqui encerraremos e agradecemos ao senhor por ter dado essa oportunidade aqui, certo? Eu que agradeço, né, a esse grupo aqui que teve tanta... Tá valendo, não? Que teve tanta seriedade, né, no tratamento do tema, né? E deixar também, né, o agradecimento à FAESC e parabenizar a FAESC pela iniciativa de oferecer para vocês um tema tão importante aí para o futuro do cidadão brasileiro. Obrigado, professor. Obrigado, professor. Obrigado. Valeu. Valeu.